Sejam bem-vindos ao Melwood Pub, o local onde vamos falar sobre o Liverpool. Vamos falar de tudo, curiosidades, o momento do clube e também um pouco sobre os jogadores da equipe. Welcome, lads! Seja bem-vindo à terceira edição do Melwood Pub, o podcast para falar do Liverpool. Vamos falar de jogos da temporada, vamos falar também neste programa de curiosidades como os jogadores que mais vestiram a camisa do Liverpool na história e, claro, os brasileiros e os portugueses que mais vestiram a camisa do Liverpool. Além de falar disso, de curiosidades da temporada, vamos falar também da retrospectiva da temporada do Liverpool. O momento Player Profile, ele terá a presença, na verdade presença é modo de falar, mas falaremos de Ben Woodburn, falaremos desse futuro craque aí que estará no caminho do Liverpool. Esses são os destaques para o Melwood Pub, desta vez a terceira edição. Momento Você Sabia? Você ouviu a vinheta. Esse é o momento de curiosidade do programa, o momento Você Sabia. A trilha também já denuncia o momento. Hoje vamos falar daqueles que mais vezes vestiram o manto red. Eu estarei neste quadro os 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Liverpool, além dos brasileiros e dos portugueses que mais fardaram com a camisa do Liverpool. Em 10º lugar, com 620 jogos pelo Liverpool, está o zagueiro escocês Alan Hansen. Ele foi formado no Partick Thistle, equipe da Escócia, onde jogou de 73 a 77. E o Hansen jogou de 77 a 91 no Liverpool. Ele esteve na era de ouro do clube, passou um rodo nas taças junto com a equipe do Liverpool. Ele ganhou 8 títulos ingleses, 2 FA Cup, 4 Copas da Liga, foi campeão da Supercopa da Football League de 85-86, tem 5 FA Charity Shield, que hoje é conhecido como Community Shield, e tem 3 Champions League com o Liverpool. Em 13 temporadas nos Reds marcou 14 gols. O nono que mais jogou com a camisa do Liverpool foi o goleiro Bruce Grobbelaar. Ele jogou 628 vezes com a camisa Red. Sul-africano de nascimento, mas zimbabuano de criação, ele começou sua trajetória no Liverpool em 1981 e deixou o clube em 1994. Tem 6 títulos ingleses, 3 FA Cup, 3 Copas da Liga, 5 Charity Shield, a Champions League de 83-84 e uma Supercopa da Football League. Convenhamos, é um currículo e tanto para um jogador que mais vestiu a camisa do Liverpool que não é nascido nas Ilhas Britânicas. Em 8º está o defensor Tom Smith, ele que defendeu o Liverpool entre 1962 e 1978. Ao todo, Smith esteve 638 vezes em campo. Conhecido pelo jeito durão em campo, Tom Smith levou o Liverpool ao título inglês 4 vezes, além de 2 FA Cup, 4 Charity Shield, a Champions League de 76-77, 2 Copas da UEFA e a Supercopa da UEFA de 1977. O sétimo que mais vestiu a camisa do Liverpool foi Phil Neal, com 650 partidas. Ele foi um dos mais bem-sucedidos jogadores da história do futebol inglês. Ele ganhou 8 títulos ingleses, 4 Copas da Liga, todas elas em sequência, 5 Charity Shield, 4 Champions League, a Copa da UEFA de 75-76
e também a Supercopa da UEFA de 77. Neil jogou no Liverpool entre 1974 e 1985. Em sexto lugar está o maior goleador da história do Liverpool, Ian Rush. Os maiores goleadores da história do Liverpool você vai acompanhar muito em breve em outra edição deste podcast. Pelos Reds, Ian Rush marcou 346 gols em 660 partidas. O Rush teve duas passagens pelo Liverpool. A primeira delas foi entre 1980 e 1987. A segunda foi entre 1988 e 1996. Nesse meio tempo ele esteve na Juventus da Itália. Além dos inúmeros prêmios individuais, o Rush ganhou 5 títulos ingleses, 3 FA Cup, 5 Copas da Liga, sendo 4 em sequência, 3 Charity Shield e 2 Champions League. O quinto com mais aparições em campo é o defensor Emlyn Hughes. Ao todo foram 665 partidas. Hughes jogou no Liverpool entre 1965 e 1979. Lá, foi campeão inglês 4 vezes, venceu a FA Cup de 73 e 74, tem 3 Charity Shield e as Champions League de 76, 77 e 77 e 78. Também tem 2 Copas da UEFA e a Supercopa da UEFA de 77. Em quarto lugar está o goleiro Ray Clemence, também com 665 partidas pelo Liverpool. O inglês jogou nos Reds entre 1967 e 1981. Pela equipe de Enfield, venceu 5 campeonatos ingleses, a FA Cup de 73, 74, a Copa da Liga de 80, 81, 5 Charity Shield, 3 Champions League, 2 Copas da UEFA e a Supercopa da UEFA de 77. Na terceira posição está o grande capitão do século XXI, Steven George Gerrard. O capitão disputou 710 partidas pelo Liverpool. Ele jogou nos Reds entre 1998 e 2015. Foi o último jogador a levantar taças pelo Liverpool. Ele venceu 2 FA Cup, 3 Copas da Liga, a Community Shield de 2006 e também a Champions League de 2004 e 2005, a Copa da UEFA de 2000 e 2001 e a Supercopa da UEFA de 2001. Para saber um pouco mais sobre Steven Gerrard, ouça a segunda edição do Melwood Pub, que tem um Você Sabia todo especial sobre Gerrard. Em segundo lugar está outro grande nome do atual século, o zagueiro Jamie Carragher. Carragher disputou 736 partidas pelo Liverpool entre 1996 e 2013. Foi vice-capitão do Liverpool por 10 anos, um dos líderes ao lado de Gerrard. Carragher venceu 2 FA Cup, 3 Copas da Liga, uma FA Youth Cup, 2 Community Shield, a Champions League de 2004 e 2005, a Copa da UEFA de 2000 e 2001 e a Supercopa da UEFA de 2001. O jogador que mais vestiu a camisa do Liverpool na história foi Ian Callaghan, com a ainda insuperável marca de 857 jogos com os Reds. O meio-campista esteve no Liverpool entre 1960 e 1978. Nos Reds, foi 6 vezes campeão inglês, sendo uma taça da segunda divisão em 1961-62. Tem ainda 2 FA Cup, 4 Charity Shield, as Champions League de 76, 77, 77 e 78, 2 Copas da UEFA e também a Supercopa da UEFA de 1977. Agora que já falamos dos jogadores que mais vestiram a camisa do Liverpool, é hora de falar dos brazucas que mais vezes apareceram pelos Reds. Lucas Leiva é quem mais vezes jogou, com 325 jogos. Lucas está no Liverpool desde 2007. Ele é seguido por Felipe Coutinho, com 159 jogos. Couto joga no Liverpool desde 2013. O terceiro que mais jogou com a camisa Red foi o lateral Fábio Aurélio. Ele apareceu 134 vezes com a camisa do Liverpool entre 2006 e 2012. O quarto brazuca que mais jogou com a camisa do Liverpool foi Roberto Firmino, com 66 jogos. Ele está nos Reds desde 2015. O quinto brasileiro que mais jogou no Liverpool foi o goleiro Diego Cavalieri, com 10 partidas. Cavalieri esteve no Liverpool entre 2008 e 2010. Outro brasileiro que jogou no Liverpool foi o goleiro Doni, que esteve em campo apenas 4 vezes entre 2012 e 2013. Agora é hora de falar dos portugueses que vestiram a camisa do Liverpool. O português que mais vezes jogou pela equipe Red foi Raul Meireles, com 44 partidas. O meia jogou entre 2010 e 2011 nos Reds. Depois dele está o defensor Abel Xavier, que fez 21 partidas pelo Liverpool, todas em 2002, o único ano em que defendeu o clube. O terceiro português a mais vezes jogar no Liverpool foi o meia João Teixeira, com 8 jogos
E Thiago Ilori tem 3 jogos e é o último português que tem registro de números com a camisa do Liverpool. Agora que você ouviu o momento Você Sabia, é hora de trocar a trilha e lançar a vinheta. Depoimentos da galera. É isso aí, você agora vai ouvir o momento Depoimentos da galera, sempre muito importante aí. O depoimento é um quadro especial do programa, Como Você Se Tornou o Liverpool, esse que foi lançado na primeira edição do Melwood Pub. Teve já o depoimento do Wesley Souza, também do Celso Eduardo, 2 brothers aí, faixas do blog Enfield Brasil, que é parceiro do Melwood Pub. O podcast Melwood Pub, este podcastzinho aqui, ele está no blog Enfield Brasil, uma seção especial lá, você confere todas as edições. Então confira lá no blog enfieldbrasil.blogspot.com.br e confira desde a primeira edição, que teve esses depoimentos do Celso e do Wesley, e também confira as outras atrações que teve no primeiro programa, como também o Momento Player Profile, o Momento Você Sabia sobre a história dos uniformes do Liverpool, e claro, também tem o programa número 2, que teve a história das taças, um outro quadro aqui do programa, Steven Gerrard, a história sobre o Steven Gerrard, uma homenagem no Momento Você Sabia, a história das taças contando a história da Champions League de 2005, e também tem o Player Profile com muita história aí sobre o Philippe Coutinho na segunda edição. A primeira edição foi contando sobre o Danny Ings, e teve ainda no último Melwood Pub uma homenagem a Chapecoense, muito bacana, vale a pena conferir. Já que falamos muito e não demos sequência ao quadro, Momento Depoimentos da Galera, agora você vai ouvir um dos novos parceiros aí do Melwood Pub, um grande amigo nosso do podcast, que é o Duarte, amigo português, grande fera, que está fazendo um grande trabalho aí de tentar unir a turma que torce pelo Liverpool, que acompanha o clube, que faz essa movimentação pelas redes sociais. É um cara realmente muito parceiro aí, e ele vai dar o depoimento dele. Vamos ouvir o Duarte. Olá, muito boa noite para toda a gente que acompanha o Melwood Pub. Daqui fala Duarte, diretamente de Portugal. Faço parte dos parceiros da Enfield Brasil e sou da torcida Ultras Red Scousers 2016, que é filial da Copa Brasil. A minha história com o Liverpool já é bastante antiga e desde que eu era um bebê mesmo. Tudo isso por influências familiares e parentes que moravam em Liverpool. É estranho porque eles não eram simpatizantes do Liverpool, simplesmente moravam lá e eu comecei a apoiar a equipe local. Esse pacto ficou ainda mais forte quando o Liverpool enfrentou 2 equipes portuguesas em anos próximos. Os 2 jogos a gente ganhou por 4-1, que foi contra o Porto e contra o Benfica. Desde então que defini como meu time oficial e ainda sofri algumas rejeições por torcer para um time de fora. Aproveitando o tempo de antena dado pelo Maurício, queria mandar um salve para os outros Red Scousers, para o Felipe Ortiz, para o Isaac Neto, o China, JV, o Tiagão, Freitas, o Apolo, o Vitor Depré, Pedrão, a Carol, o Henrique, o Anderson, o Ivan, a Jane do Enfield Brasil, o Wesley, mas não o Safadão, o Alifer, o Frank e toda a galera do Copa Brasil. Salve também para todos os copadres que estão ouvindo. Beijos e abraços especiais do seu Portuga favorito. Tchau. Valeu então ao grande brother Duarte, ouvimos o nosso bruxo aí, o Duarte, que deu o seu depoimento. E vamos trocar então a trilha e a vinheta, porque vem o momento da temporada. Momento da temporada. No momento da temporada, agora vamos falar sobre a Premier League apenas, porque os jogos da FA Cup, os jogos também da Copa da Liga só voltam em janeiro, então não tem por que ficar falando dessas partidas, até porque o que tem pela frente é apenas os jogos da Premier League. Falando então de Premier League, tivemos jogos recentemente, 3 partidas, um empate em 2-2 contra o West Ham, uma vitória por 3-0 sobre o Middlesbrough fora e uma vitória por 1-0 em cima do Everton fora de casa. O jogo contra o West Ham, o único comentário que eu vou tecer é que o time mais uma vez apresentou aquele velho filme de sair na frente e depois ceder a paçoca. Esse tipo de coisa voltou a acontecer nos últimos jogos, por exemplo contra o Bournemouth e contra o West Ham. E foi uma situação muito complicada, podia ter custado caríssimo para a continuação da disputa pelo título, mas não foi o que aconteceu, felizmente, porque os 2 jogos seguintes compensaram
essas duas partidas que os 4 pontos foram desperdiçados. O caso contra o Middlesbrough foi um jogo muito melhor em relação à partida contra o West Ham, porque o técnico Jürgen Klopp fez algumas mudanças. O Ragnar Klavan foi para o time titular e teve Origi jogando pelas pontas. Foram 2 mudanças que fizeram a diferença contra os Middlesbrough e a defesa ficou mais consistente. O Mignolet também, no lugar do Karius, é bem lembrada essa mudança, falando agora. O clean sheet do Mignolet, com a defesa fazendo um bom trabalho, isso tem que ser destacado da partida contra o Middlesbrough. O Lallana jogou muito bem, o Origi também, sem palavras. E o time do Liverpool conseguiu recuperar um pouco da consistência nesse jogo contra o Middlesbrough. Falando do jogo contra o Everton, foi uma partida horrorosa, em todos os sentidos, não falando da atuação individual do time, mas falando principalmente da partida em si, os times no enfrentamento das duas equipes. E o Liverpool conseguiu vencer por 1-0 com gol no apagar das luzes, gol do Mané. Tinha que ser um gol daqueles sofridos, aqueles gols que a gente sabe que foi chorado de alguma forma. Foi um jogo muito duro, a equipe do Everton dificultou o trabalho do Liverpool, fechou os espaços muito bem. O time do Liverpool se perdeu bastante na questão de troca de passes, a movimentação estava bastante limitada. O time do Liverpool começou a se encontrar no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim, o segundo tempo já deu uma encontrada na equipe. Algumas questões aí a serem melhoradas, o Coutinho fez muita falta de novo, espero que ele siga na sua recuperação de forma eficiente para jogar contra o Manchester City, quem sabe. O Liverpool precisa corrigir algumas arestas, o meio-campo realmente sofreu bastante nesse jogo contra o Everton, mas a defesa também vale o destaque, muito bem, mais uma vez, Klavan e o Lovren nem tanto, mas o Klavan sim foi o grande destaque da defesa. O Mignolet mais uma vez saiu sem tomar gol, um milagre acontecendo. A defesa recuperou a consistência muito bem com a entrada do Klavan. Ele deve seguir na equipe enquanto o Matip não voltar. Inclusive a possibilidade de testá-lo ao lado do Matip quando voltar, por que não? Pode ser que dê liga essa dupla de zaga. Mas o Klavan realmente foi muito bem nas 2 partidas em que disputou como titular. Vale a pena mantê-lo na equipe. E com relação à sequência, o Liverpool vai ter aí jogos, digamos assim, cruciais. Tem o Stoke City, com o adversário sempre que possível engrossa. Tem o Manchester City. Manchester City é um jogo difícil e pode ser que o Coutinho volte nesse jogo. Isso é importante para a sequência do campeonato, com toda certeza. Falando então da tabela da Premier League, o Chelsea lidera com 43, o Liverpool tem 37, enquanto o City vem atrás com 36 e o Arsenal é o quarto com 34. Felizmente essa vitória surgiu, segunda vitória seguida do Liverpool na competição. O Chelsea está embaladíssimo, mas daqui a pouco a casa cai. Campeonato de pontos corridos não é assim tão simples, né? O time do Liverpool precisava, algumas temporadas atrás, de manter a consistência e no final foi alcançado pelo City. Por que não dessa vez o Chelsea parecer que está indo bem, mas dá aquela tremida na base e acabar dando vaga aí pro Liverpool. Bom, enfim, o time do Liverpool tá bem na fita para a disputa do título. Tá 6 pontos atrás do Chelsea. O campeonato de pontos corridos é assim, é equilibrado, é jogo a jogo. Não pode nunca desperdiçar as oportunidades quando elas aparecem. Não pode também dar mole quando os adversários estão indo bem. E principalmente, tem que manter a consistência na tabela. Não pode desgrudar muito de quem está em cima e tem que tentar de todas as formas possíveis de se desgarrar de quem está atrás. O Liverpool tem uma diferença muito pequena em relação ao City e ao Arsenal, então são adversários ainda muito fortes na briga. Então vale a pena manter o cuidado nesses 2 times, não só visar o Chelsea. A equipe do Chelsea vem muito bem, consistência da equipe do Chelsea vem melhorando muito. O Antônio Conte deu um jeito nessa equipe, mas não vai ser assim todo o campeonato. Tem que ficar muito claro, isso não vai ser todo o campeonato. Em algum momento vai haver um tropeço, e é nesse tropeço que pode ser que o Liverpool precise esperar da equipe do Chelsea, vamos dizer assim, um abalo nessa confiança. O abalo nessa confiança seria interessante para o Liverpool conseguir manter, mas o Liverpool tem que depender dele mesmo. Não pode ficar dependendo de tropeço de A, B ou C. Tem que fazer o seu trabalho, tem que fazer a sua parte com todo o cuidado e fazer muito bem. Se não fizer bem a sua parte, não vai adiantar resultado paralelo que ajude. Então, o campeonato de pontos corridos é assim. Tem que fazer o seu trabalho muito bem, não pode ficar achando
que vai ficar dependente dos resultados paralelos. Não pode ficar achando que os adversários vão acabar tropeçando. Tem que presumir que eles vão entrar para rachar. E é nessa que os adversários tropeçam. Tem que presumir que seus adversários vão ganhar todas também. Tem que estar sempre parelho com eles para, no momento de tropeço, passar à frente. E eu volto a ressaltar, campeonato de pontos corridos é que nem as 500 milhas de Indianápolis. De que adianta você liderar a 10ª volta se é na última volta que você tem que estar líder? Não há por que ficar tão descrente na disputa do título e também não dá para ficar, nossa, nós vamos ser campeões. Tá longe ainda, o campeonato tá quase na metade e tá longe de haver ainda uma definição se realmente vamos disputar o título. Se nós formos disputar o título, tem que acreditar. Tem que acreditar, porque se a gente próprio não acreditar, a gente que torce não acredita, quem vai acreditar? Parando então, o Liverpool precisa corrigir algumas coisas no meio de campo, caso aconteça o que aconteceu nesse jogo contra o Everton, de ficar travado no meio. A defesa não precisa de nenhuma correção específica. O ataque precisa de mais criatividade, precisa de mais movimentação. Na verdade, o meio-campo precisa fomentar esse ataque muito mais. Na verdade, é só essa correção a se fazer do jogo do Everton para o próximo jogo contra a equipe do Stoke City. Somente isso. E o jogo contra o City, Manchester City, é um jogo chave. O time tem que entrar para rachar. Tem que entrar com fome, com vontade de ganhar, mostrar que é Copa do Mundo. É isso. Ponto. Você ouviu então o momento da temporada. Agora, meu amigo, é hora de trocar a trilha e a vinheta, porque vem aí o momento Player Profile. Momento Player Profile. Momento Player Profile. Sempre lembrando lá dos textos no Blog Info Brasil, a seção Player Profile que tem lá no blog. Você vai lá no bloginfobrasil.blogspot.com.br, você clica lá na seção Clube e lá vai aparecer Player Profile. Você vai conferir todos os textos dessa série, que tem vários textos bem bacaninhas lá, muito feitos com todo o carinho, todo o coração. E vamos então falar do jovem Ben Woodburn, a grande fera. Pois é, geralmente o Liverpool faz testes para jovens da academia, nos jogos de pré-temporada. E neste começo dessa atual temporada, um rapaz tocou o terror em alguns amistosos que os Reds fizeram. Foi Benjamin Woodburn, atacante do número 58 estampado na camisa do Liverpool. Só nessa pré-temporada foram 2 gols, um contra o Fleetwood Town, mais uma assistência, e o outro contra o Wigan, o suficiente para encher os olhos de qualquer torcedor do Liverpool. O Ben Woodburn ele é tão jovem que ele sequer tem um perfil no site oficial do Liverpool. Ele é nascido em 1999, completou 17 anos no último mês de outubro. Ele é nascido na cidade de Tattenhall, na Inglaterra. Para se ter uma ideia, há um tempo atrás, o jovem treinava com o time sub-16 dos Reds. E apesar disso, o número 58 do Liverpool mostrou que veio na temporada passada junto ao time sub-18, com grandes atuações na FA Youth Cup contra o Manchester United e também contra o Cardiff City, brindados com grandes golaços desse guri. A curiosidade que paira em cima desse prospecto, que foi o prospecto dessa pré-temporada, é que mesmo inglês de nascimento, o Ben Woodburn joga pelas seleções de base do país de Gales. Ele é capitão do time sub-17. E em Gales ele já é comparado ao meia do Arsenal e da seleção galesa, o Aaron Ramsey, tanto que o rótulo aplicado no gurizão é de novo Aaron Ramsey. As comparações se devem, primeiro, pelo Woodburn atuar na mesma posição em que o Ramsey atua no time galês, e segundo, pela forma precoce que ele surgiu aos holofotes do mundo do futebol. A seleção inglesa, claro que já deve estar de olho no Woodburn e tem força para convencê-lo a vestir a camiseta branca, mas o coração de Woodburn parece que bate mais forte para os galeses. E outro fator que favorece a seleção galesa nessa empreitada de ter o Woodburn é que a geração atual é bem forte e a fase que a equipe do país de Gales vive é muito boa. Você já pensou aí um trio Ramsey, Bale e Woodburn? Será que poderemos ver então um dia um meio de campo com Rooney, Dele Alli ou Woodburn? Será? Qual dessas possibilidades você acha mais possível? Bom, e por mais que esteja em começo de carreira e com perfil ainda desconhecido da maioria, o Ben Woodburn já deu seu cartão de visitas. Ele fez um gol aí na Copa da Liga e se tornou o mais jovem jogador a marcar gols na história do Liverpool. Então o rapaz tem talento e já é desde cedo que ele mostra isso. Então
Ele tem muito ainda a mostrar, ele está recém-iniciando e pode mostrar que seu perfil será recheado de grandes histórias e conquistas. Isso é questão de dar tempo ao tempo. O Woodburn é um jogador extremamente promissor, daqueles jogadores que não se pode perder a oportunidade de moldar, lapidar com muito cuidado. E cara, é um jogador para se observar. Daqui a um tempo, 1 ou 2 temporadas, já tá estourando e ser titular desse time do Liverpool. E agora que você ouviu o momento Player Profile, é hora de trocar para a trilha principal e fazer o fechamento do programa com a retrospectiva. É isso aí, então, o momento da retrospectiva do Liverpool em 2016. Bom, os últimos anos eles têm sido bastante difíceis para o Liverpool, né? Porque a questão de pouco sucesso no cenário internacional e nacional tem afetado a equipe. Aquela situação de estar a fim de ganhar um título, a fome pelo título, ela só aumenta. Só que felizmente, o ano de 2016 tem mostrado que esse jogo está em vias de ser virado. Janeiro foi um mês de sentimentos diversos. Na Premier League, o time do técnico ainda recém-chegado Jürgen Klopp foi bastante irregular. Talvez ainda porque Klopp recém buscava dar sua cara ao time. Perdeu para o West Ham em Londres e para o Manchester United em casa. E depois empatou com o Arsenal em casa, venceu o Norwich fora de forma dramática e incrível por 5-4. Por falar nesse jogo, ouça agora uma narração inglesa do 5º gol do Liverpool nesse jogaço. Just purely because he scored 2 goals today. Firmino it is. Chan. He's still got a chance to get a hat-trick by the way. Oh! Look! Colker was in there. And Lallana. Oh, it's 5-4 to Liverpool! Ending drama. It's incredible. It's on the pitch. Every Liverpool player celebrates. It's one of the great Premier League dramatic matches here. And well, you just could never, ever write a script like this. Oh my word! Can I change my mind now? What a game! Lovely ball in by Emre Can. Liverpool have got bodies in there, haven't they? Colker shot, headed up in the air. Not cleared away. Lallana bounces one into the ground. Oh my word, what a game today. He knew as soon as he hit it as well. You see the top's coming off. You see Stephen Corker hit a really sweet volley, gets blocked, and then when you miss it, you can't read that. Foi bacana esse gol, né? Na FA Cup o negócio foi um sobressalto atrás de outro. Primeiro, o empate com o modesto Exeter City fora de casa, o que levou a um replay em Anfield. Jogando nos seus domínios, o caminho foi mais fácil, 3-0 e vaga na fase seguinte. O terceiro jogo na Copa foi mais um empate, com West Ham em casa. E mais um replay viria, mas aí seria somente no começo do mês seguinte. E o mês de janeiro teve o primeiro reforço para a temporada seguinte. Foi o volante sérvio Marko Grujic, que seguiu emprestado no Estrela Vermelha até o meio do ano. Pela semifinal da Copa da Liga, a coisa parecia que seria melhor. Na ida, vitória fora de casa contra o Stoke City por 1-0. Mas no jogo de volta o bicho pegou. Derrota no tempo normal por 1-0. Nos pênaltis, sofrimento e vaga garantida para a final. O mês de fevereiro foi de sentimentos parecidos com janeiro. Na Premier League, derrota para o Leicester, que seria a antepenúltima na Liga. Depois, empate em casa com o Sunderland após vencer por 2-0. E uma goleada impiedosa contra o morto Aston Villa por 6-0. Na FA Cup, uma derrota dolorida para o West Ham no replay, acontecida na prorrogação. Para completar, a primeira final de Jürgen Klopp no Liverpool foi forte nas emoções. Após empate no tempo normal, os Reds foram aos pênaltis contra o Manchester City para definir o campeão da Copa da Liga. Na marca da cal, deu festa azul. Apesar do fracasso, ficou registrado o que Klopp já fazia com o time do Liverpool. Em menos de 6 meses já tinha uma final no currículo em sua estreia no futebol inglês. Por mais que o destino não tinha sido generoso com o Liverpool nas competições domésticas, na Europa League as coisas foram um pouco mais suaves. Na fase de 16avos de final, os Reds empataram fora com o Augsburg sem gols. Na volta, a vitória por 1-0 e vaga nas oitavas de final garantida. Seria mais um progresso sob o comando de Jürgen Klopp. O mês de março foi bastante animador para o Liverpool. 3 dias após o fracasso em Wembley, o Liverpool aplica um bailão no Manchester City em Anfield pela Premier League. Depois de 4 dias da forra contra o Manchester City, os Reds vencem em Londres os sempre incômodos adversários do Crystal Palace.
como nem tudo é maravilha, o Liverpool teria uma derrota pela Liga no mês. Foi contra o Southampton fora por 3-2 e mais uma virada daquelas de doer o coração. Pela Europa League, o Liverpool seguia muito bem e enfrentaria o rival Manchester United. Na ida em Anfield, 2-0. Na casa do rival, empate em 1-1 com direito a um golaço de Coutinho, time classificado para as quartas. A partir daí, o Liverpool seguia sua evolução, mas ainda demonstrava que suas deficiências precisavam ser ajustadas. Abril foi um mês dos mais emocionantes do Liverpool. 3 vitórias pela Liga, uma goleada por 4-1 contra o Stoke em casa, vitória por 2-1 fora contra o Bournemouth e o melhor, 4-0 no Everton em Anfield, mais um rival posto para bailar em terras Reds. Como nem tudo é uma maravilha, o Liverpool ainda empataria em casa com o Newcastle pela Premier League após mais uma vez estar na frente no placar. Pela Europa League, veio a mais maluca das partidas. Após o empate em 1-1 na Alemanha, o Liverpool receberia o Borussia Dortmund, ex-time de Jürgen Klopp, agora no comando do ótimo Thomas Tuchel. Após um show nas arquibancadas das duas torcidas cantando You Never Walk Alone, o jogo começou a 1000 por hora. Do lado dos alemães, é claro. Mkhitaryan e Aubameyang botaram o Borussia Dortmund na frente, quase pondo o Liverpool como morto no confronto. Origi descontou, mas logo em seguida, Royce fez o terceiro. Foi um banho de água fria e tanto. O Liverpool precisaria virar o jogo, pois no critério de gol qualificado em caso de empate, os alemães levariam a melhor. Mas vocês todos sabem que o impossível não existe, principalmente pro Liverpool, né? Afinal, é questão de opinião. Sacou, empatou e pôs fogo no jogo que já estava bem perto do final. Até que nos acréscimos, Lovren virou o jogo, botando abaixo o estádio de Anfield e toda a torcida Colpite ao redor do mundo. Era uma virada extremamente incrível. Mais uma na conta do Liverpool, o time que nunca anda sozinho. Vaga na semifinal, garantida. Seria mais uma taça europeia a caminho? Falando nesse jogo, ouça agora e relembre a narração emocionante e inesquecível de Gustavo Villani do Fox Sports dos gols da vitória do Liverpool por 4-3 sobre o Borussia Dortmund, conhecido como o Milagre de Anfield. Puxou o contra-ataque, erro do Coutinho. Aí o Kagawa levantou a cabeça. Com a canhota fez a inversão. Castro dominou pelo alto. Olha o gol. Aubameyang defendeu e não levantou. Mkhitaryan. Gol do Dortmund. O melhor ataque do campeonato pulveriza a vantagem do Liverpool com 4 minutos. Filipe Coutinho falhou. Falha do brasileiro Filipe Coutinho. Ele deu no contrapé do Moreno, o contra-ataque veio. Mas olha que contragolpe. A milhão, rápido. 1-0 pro Dortmund. Roberto Firmino divide, Marco Reus vem buscar aqui atrás. Jogador da seleção da Alemanha passa metade do campo, vem pro campo inimigo do Reus. Pro Alba, pro gol! Batman, Robin, gol! Do Borussia, é do Dortmund! Da dupla, que é o inferno! Do Marco Reus pro Alba. Do Robin pro Batman, o Batman bate pro fundo do gol. Erra Roberto Firmino. Contra-ataque monstro do Marco Reus. Condição legal, sacou, dava condição pro Aubameyang invadir, fuzilar, bola pro fundo do gol por outro ângulo para você. 2-0 pro Borussia Dortmund. E é o seguinte, com esse resultado, só vitória pro Liverpool a partir de agora. Só 3 gols, pelo menos, levam o Liverpool adiante. Deram alguma reação para o Liverpool? É a vez de Roberto Firmino e Filipe Coutinho. Aos poucos eles também começam a encaixar troca de passes. Coutinho, Henrique para o Origi para diminuir. Gol do Liverpool! Vai virar um pandemônio. Origi de biquinho, é gol do Liverpool. Firmino, Milner passou pelo meio campo do Liverpool até chegar no centroavante. E de biquinho, Origi na saída do Weidenfeller, bola pro fundo do gol. Bola pro fundo do gol. Schmelzer
Se atrapalha, vem para dar o bote em cima dele o Roberto Firmino. São só 10 minutos de bola rolando no segundo tempo. Hummels, marcado pelo Origi. Bola enfiada, e que bola! Marco Reus saiu na cara do gol! Gol do Robin! É do Reus! É gol do Borussia Dortmund para esfriar o Liverpool! Torcedor não acredita! A reação estava no gatilho. O contragolpe veio rápido do Borussia Dortmund para sentar o time do Jürgen Klopp. Que escapada espetacular quando o time tem qualidade, quando o sujeito sabe o que faz com a bola no pé, não importa se ele é zagueiro. Ele também joga de meia. Que passe do Hummels. Allen. Moreno, Coutinho, bola por dentro, Milner tabelou com Coutinho para bater pro gol! Gol de videogame! É do Liverpool! Domina a toca, não tá mais comigo! 1, 2, pá, pim, pum, bola pro fundo do gol! Coutinho, Milner, Coutinho, e o Liverpool vive, diminui, vai pra cima do Dortmund na reta final, com a assinatura de Philippe Coutinho, com a batida firme e forte de fora da área. Esse é o Coutinho, precisava entrar no jogo, Coutinho. Vem escanteio, agora vem Philippe Coutinho, bateu fechado, o Sturridge de calcanhar, olha o gol do Sacco! Bateu o Sturridge, desviou, sacou debaixo do travessão, praticamente complementou. Tá tudo igual. Vai avançando ainda o Borussia Dortmund. O Liverpool joga por mais um gol. Vem abaixo o Enfield. Bola já batida. Sturridge se atrapalha, cai no pé canhoto. Esse é o pé preferido. Enfiou bem. É pro James Milner na linha de fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren. Gol! Camisa pesada e na alma vaga. Inacreditável o que você acompanha no Fox Sports em todo o Brasil. Parecia uma jogada perdida. Caiu no pé bom do Sturridge. Na medida, o cara que cruza tão bem, Milner na cabeça do Lovren. Na segunda trave subiu. Subiu com ele. Subiram milhões e milhões em todo o planeta para tocar de cabeça essa bola pro fundo do gol. Classificação épica, heróica. O Liverpool no peito vai buscar a vaga já nos acréscimos. Difícil não se arrepiar com essa narração, é verdade? Abriu ainda a reservaria o jogo de ida da semi da Europa League. Derrota por 1-0 para o Villarreal com gol no apagar das luzes. O banho de água fria novamente. Em maio as coisas foram mistas. Irregularidade na liga. Derrota para o Swansea no País de Gales, vitória sobre o Watford em casa e 2 empates contra Chelsea e West Bromwich. O Liverpool terminaria a liga em 8º, o que o deixou distante das competições europeias na temporada seguinte. Na Europa League, vitória folgada sobre o Villarreal 3-0 em casa. O Liverpool estava de volta a uma final europeia depois de 9 anos. Jürgen Klopp ainda não tinha resolvido totalmente a inconstância do time, mas levava o time à sua segunda final na temporada, um feito e tanto, convenhamos. O que o alemão fazia com o time que recebeu de Brendan Rodgers era impressionante. Evolução é a palavra. E a decisão da Europa League movimentou a torcida do Liverpool. Uma sensação ótima de disputar uma grande final. O primeiro tempo da final contra o Sevilla acabou de forma animadora. Daniel Sturridge fez um golaço e depois fez a sua tradicional dancinha, o que pôs o torcedor numa animação ainda maior. Mas eis que veio o segundo tempo para mostrar que 2016
estava sendo 2016. No início do segundo tempo, Gameiro empatou o jogo e o medo de mais uma virada começou a se apoderar do torcedor. O time do Liverpool se perdeu em campo, ainda mais depois dos 2 gols de Koke. O que parecia ser animador foi de aborrecer, uma chateação sem tamanho combinada com a perda do título para o Sevilha. 2016-17 seria mais uma temporada sem competições europeias. Para um time que tinha sérios problemas defensivos, era bastante animador e promissor que conseguisse atingir 2 finais. Isso teve dedo claro do trabalho técnico e tático do técnico Jürgen Klopp. Firmino e Coutinho eram 2 nomes excelentes, mas faltaria mais alguém para completar o que se gostaria de ter em um poderio ofensivo letal. O técnico Klopp sabia disso e trataria de dar um jeito nisso logo. Após as férias de junho, o Liverpool voltou com muitas contratações em julho. Joel Matip, Loris Karius, Sadio Mané, Ragnar Klavan, Alex Manninger e Jorginho Wijnaldum. Nomes para defesa, para o gol, para o meio e para o ataque. As contratações foram bastante pontuais, com a observação de Klopp. Na pré-temporada, vários amistosos com equipes das divisões inferiores da Premier League. Vitórias contra o Tranmere Rovers, Fleetwood Town, Wigan e Huddersfield. Ainda em julho, para a International Champions Cup, derrota para o Chelsea e vitória sobre o Milan nos Estados Unidos. Ainda na terra do tio Sam, os Reds perderam para Roma em amistoso. De volta à Europa, o Liverpool atropelou o Barcelona em Wembley. Um dos momentos mais memoráveis de 2016. Como nem tudo é felicidade, o Liverpool foi jantado pelo Mainz na Alemanha um dia depois de fazer 4 no Barcelona. Mas como a gente vai falar de coisa boa, ouça agora os gols da goleada Red em cima do Barça, narrados no Esporte Interativo. Agora foi a vez do Barcelona devolver. Lallana passou, Firmino recebeu, botou na frente, fez o break por dentro, Lallana por entre as pernas, Mané! Gol! E que golaço do Liverpool! Que jogadaça! Desde a roubada de bola do Lallana! Travado na... Pontos decisivos. Vamos ver. Origi. Condição é boa. Cruzamento do Mané pro Henderson. Gol! Agora roubo de bola, ó, o Origi. Outro, Origi botou na frente, gol! É do Liverpool de novo! É do Liverpool de novo! Origi! E vem-se embora, será que cabe mais um? Origi, bateu no Piquet, voltou no Markovic, por elevação, toque de cabeça, golaço! Grujic, gol! Terminada a fase de amistosos, era a hora de apertar os cintos para mais uma temporada na Inglaterra. O Liverpool teve um mês de agosto irregular, venceu o Arsenal em Londres na estreia da Premier League, teve um começo acachapante, mas a inconsistência defensiva quase comprometeu a vitória. Na sequência, a derrota para o Burnley e empate com o Tottenham, ambos fora de casa. Pela Copa da Liga, goleada por 5-0 sobre o Burton Albion e classificação para a fase seguinte. A volta ao estádio de Anfield era mais que ansiada pela torcida. O mês de setembro reservou a volta ao aconchego de casa e reservou um mês perfeito de 100% de aproveitamento em jogos pela Liga e Copa da Liga. Goleadas em cima de Leicester e Hull City em casa, uma grande vitória contra o Chelsea em Londres com direito a golaço de Henderson. Pela Copa da Liga, uma vitória tranquila sobre o Derby County por 3-0. Ouça agora os gols narrados na ESPN na vitória do Liverpool sobre o Leicester por 4-1 na volta a Anfield após as obras no Main Stand.
Vem partindo com a bola James Milner. Ele esticou, Firmino limpou, pé direito, bateu! Gol! Firmino! É do Liverpool! O primeiro gol do novo Anfield depois da reforma. E para fazer jus, lindo gol! Enfiada pro Firmino, ele corta para dentro, deixa o marcador falando sozinho. Olha o Sturridge lançado, deixou de calcanhar pro Mané. Gol! Mané! E mais um belo gol do Liverpool! Digno de aplausos o primeiro tempo do Liverpool. Arrasador, passando por cima do Leicester. Olha o Liverpool, se atrapalhou, Vardy tá sozinho. Gol! Vardy! É do Leicester! O artilheiro ganhou um gol de presente. Pichotada monstruosa. O Lucas recebe, fica ali meio na dúvida com a chegada do Okazaki. A bola escapa, deu tudo errado para ele. Vem o Liverpool. Mané, este é o Wijnaldum. Bola rolada, Lallana bateu. Golaço! Gol! Lallana! É do Liverpool! Primeiro a chance mais fácil desperdiçada pelo Daniel Sturridge. Depois o Lallana fazendo o difícil parecer fácil. Soltou uma pancada de pé direito. Lallana recupera pelo Liverpool. Pode tentar se mandar para o contra-ataque rápido. Henderson, a ligação com o Mané. O gol está aberto. Ficou pelo caminho Schmeichel. Acompanha Firmino. Mané rolou. Firmino faz o corte. É mais um golaço! Gol! Firmino não tem ciúme, não tem egoísmo, teve habilidade e velocidade o Mané para tirar do Schmeichel. Dois jogadores do Leicester desesperados dentro da área. Mané rolou e o Firmino, nervoso toda a vida, ainda teve o trabalho, o cuidado de tirar do marcador. Ele só rolou mansinho pro fundo do gol. Pois é, e o mês de outubro não ficou muito atrás do mês de setembro em termos de resultado e animação. Pela Premier League, o time venceu de virada o Swansea, fora. Depois empatou sem gols com o Manchester United em casa, em jogo bem à feição de José Mourinho. Em casa, o Liverpool venceria o West Brom e derrotaria novamente o Crystal Palace em Londres. Pela Copa da Liga, ótima vitória sobre o Tottenham, que garantiu vaga nas quartas de final. Novembro começou melhor impossível, com goleada por 6-1 sobre o Watford, em casa com direito à liderança da Liga. Mas não durou muito, pois o Liverpool ficou no 0-0 na rodada seguinte contra o Southampton, fora de casa. Na rodada seguinte, vitória em cima do Sunderland para manter a boa fase. Pela Copa da Liga, vitória sobre o Leeds United, que revelou o mais jovem jogador a marcar pelo Liverpool na história, Ben Woodburn. Se até o mês 11 tudo parecia caminhar por uma temporada fantástica, dezembro nos deu uma pequena freada. Sem Coutinho e Matip lesionados, o Liverpool voltou a apresentar as mesmas inconsistências das últimas duas temporadas, mas ao menos não comprometeu a briga pelo título da Premier League. Uma derrota por 4-3 de virada para o Bournemouth ligou o sinal amarelo no clube. O empate contra o West Ham em casa, após ter saído na frente, reforçou o sinal amarelo. Contudo, o Jürgen Klopp agiu no time, fez mudanças pontuais e o Liverpool voltou a brocar na liga com uma outra vitória consistente sobre o Middlesbrough por 3-0. Karius e Lucas Leiva deixaram o time para Mignolet e Klavan terem espaço. A mudança deu certo, já que o time precisava se renovar de energia positiva. Agora Karius terá de trabalhar duro pela titularidade, como o Miggs vinha fazendo. E depois o Liverpool voltou a vencer contra a equipe do Everton por 1-0, um jogo horroroso, mas foi um jogo muito difícil. E por isso a vitória por 1-0, ainda que suada, foi importantíssima, pois manteve o Liverpool nos trilhos para uma disputa do título no ano de 2017. Ou seja, a temporada promete. Até o fechamento desse ano, temos ainda 2 partidas contra Stoke City e Manchester City. A esperança de que Felipe Coutinho volte e, claro, que Joel Matip também esteja em campo. Felizmente, o Liverpool está vivo, mais vivo do que nunca.
Isso é motivo para comemorar diante de todas essas últimas temporadas que tivemos. Para 2017, a esperança de alguma taça no armário. Pode ter certeza que muito em breve vamos gritar: é campeão. A nossa hora vai chegar. E para fechar então o programa depois da retrospectiva, vamos então fazer aquele momento de prezos, salves. E hoje o salve é muito especial para a galera do The Cop Brasil, toda a galera aí dos Ultras Red Scousers que estão na escuta. Um abraço todo especial para o Duarte, que contribuiu para essa edição fazendo o seu depoimento, grande parceiro aí do blog e também do podcast. Com certeza uma grande parceria surgindo aí no horizonte. Fico feliz de ter essa nova parceria aí com o Duarte, grande bruxo. Então, para dar aquele abraço especial então pro @TheCopBR96, o The Cop Brasil. Vão lá no Facebook do The Cop Brasil e acompanhem uma entrevista que eu fiz pro blog então The Cop Brasil junto com o Diário de Liverpool. Fica aí então todo abraço também pro pessoal do Diário de Liverpool, a todos que estão ouvindo o Melwood Pub. E, claro, abraço sempre especial pro blog Enfield Brasil, que é parceiro que tá na batalha aí também pelo Liverpool. Então fica registrado todos os abraços a todos vocês. Para você acompanhar então os podcasts do Melwood Pub, siga lá no YouTube, youtube.com/MauricioCola, ou vai lá então na barra de pesquisa do YouTube, procura por Maurício Colari Simões, que você vai encontrar o Melwood Pub. Procura também por Melwood Pub, que é possível de encontrar as edições do podcast. E se inscreva lá no canal do YouTube para você receber todas as edições do Melwood Pub. Clique no sininho se você se inscrever para receber as notificações por e-mail. Você vai então se informar no momento que vai sair do forno quentinho a próxima edição do Melwood Pub. Também siga lá no Twitter, @MauricioCola. Siga também os brothers do The Cop Brasil, @TheCopBR96, @EnfieldBR, o Enfield Brasil, siga lá também. E vá lá também no blog enfieldbrasil.blogspot.com.br, confira lá o conteúdo do blog também, a seção Player Profile, vai ser muito bacana. E lá também estão todas as edições do Melwood Pub, também ali ó, outro ponto para você encontrar o nosso podcast. Dito isso, fica agora com o Poultry Mansion, aquele abraço, tchau!